Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Malheiros Debatem. Hoje, com o advogado criminalista, Dr. Ricardo Toledo Santos Filho. Ele que, além de advogado criminalista, já devidamente apresentado, ele é mestre em Direito Penal pela USP, atual vice-presidente da OAB São Paulo, mas também já foi diretor tesoureiro, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, além de autor de artigos jurídicos. A presença do Dr. Ricardo aqui em nossa página nos orgulha muito. E, como sempre, em nossa banca de entrevistadores estão o Dr. Renato Malheiros, Dr. Fernando Malheiros e Dr. Rodrigo Malheiros. E o Dr. Renato Malheiros vai começar agora a nossa entrevista com o Dr. Ricardo fazendo a primeira pergunta. Dr. Renato, por gentileza. Ricardo, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, estar aqui com a gente. É uma satisfação poder ouvi-lo e conseguir aí extrair algumas informações que muito nos brindam. Eu vou começar já perguntando sobre a lei de abuso de autoridade. Quando a gente acompanhou, eu acompanhei um pouco sobre a promulgação dela, a elaboração dela, e várias organizações, principalmente magistrados, Ministério Público, servidores também, argumentaram que essa lei de abuso de autoridade seria uma lei oportunista, para frear, na verdade, os órgãos de persecução penal. Seria aí um revide até a Lava Jato. Eu queria perguntar para você, de fato, isso acontece? De fato, a lei veio para mitigar um pouco esses abusos, se é que existiam, e como, de fato, ela tem sido aplicada no dia a dia. Basicamente, essa é a minha pergunta, porque hoje ela está aí vigendo e como ela vem sendo aplicada e vista agora, já que ela está produzindo os efeitos dela. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer à família Malheiros, todos aqui que muito gentilmente me formularam o convite, meu querido Hélio, querido Renato, Rodrigo, Fernando, grandes advogados que representam tão bem a nossa arte, não é? Que é o exercício da cidadania, que é o exercício de defender, na qualidade de porta-voz, os direitos dos cidadãos que nos procuram, muitas vezes, como a esperança da obtenção derradeira do direito que eles tanto almejam. Então, é uma alegria dividir esse espaço com vocês, que são tão bem distintos e são tão bem conhecidos. A família é uma referência no direito e vocês, cada vez mais, intensificando e perpetuando o sobrenome Malheiros na jurisdição. Eu agradeço demais o convite, portanto, faço aqui essa minha breve introdução e digo o seguinte, caro Renato, sua pergunta ela daria espaço para a gente seguir aqui pela tarde toda. Eu quero fazer, portanto, contextualizar um pouco essa questão. Na sua primeira pergunta, se seria um contragolpe à Lava Jato, por exemplo. Eu tenho certeza que não. A própria legislação é muito clara nisso. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: nós temos 3 poderes constituídos da República: o Poder Judiciário, o Legislativo, o Executivo, e todos esses poderes que representam o Estado, esse ente abstrato, interferem no cotidiano da vida de qualquer cidadão, na vida de qualquer brasileiro. E, para que haja o equilíbrio, a harmonia entre eles, é secular, desde Montesquieu, na sua concepção, a situação da necessidade da isonomia, da harmonia entre esses poderes que se equilibram no sistema de freios e contrapesos. Porque se a gente tem algum poder desses com mais força, nós podemos gerar atos de arbítrio para que os outros necessitem a contenção. E a própria cidadania
tem que ter instrumentos de refrear atos desmedidos, atos excessivos, atos de excesso. E nós temos instrumentos, sim. Nós, enquanto brasileiros, nós temos instrumentos para o poder legislativo e para o poder executivo, que é o voto. De tempos em tempos, nós escolhemos os nossos representantes. Nós estamos nas vésperas de escolher vereadores, prefeitos municipais. Então, portanto, nós temos, desde o legislativo municipal como o executivo municipal, está em vias de reformulação, cabendo à cidadania, à população fazer essas escolhas. E assim também se dá no nível estadual, deputados estaduais, governadores, nível federal, senadores, deputados federais, presidente da República. Então, existe sim um controle da cidadania em relação a esses dois poderes. Mas e o judiciário? O judiciário não é por eleição. O judiciário não é pelo voto da população. É pelo mérito. E eu parabenizo aqui todos que passam nos difíceis concursos públicos que são para exercer cargos no fórum, delegacia, delegados, Ministério Público e magistratura. São agentes públicos que ingressos nas carreiras públicas não tem mais como ter a interferência do cidadão em escolher se eles vão continuar mandatários, porque a função deles é eterna. Eles ficam lá vitaliciamente até o término das suas funções. Teríamos muitos elementos. Isso, no passado, foi muito frutífero em relação às corregedorias de polícia. As corregedorias de polícia, não, corregedorias de justiça, as corregedorias, que eram, sim, mais severas, mais rígidas na disciplina desses agentes públicos. Só que hoje nós temos, claramente, vocês são testemunhas disso, uma tolerabilidade, uma flexibilização, fazendo com que haja, sim, excessos de abuso. Eu não preciso ir longe e nem quero não quero nominar, mas nós acompanhamos aqui há poucos dias, poucas semanas, aí matérias quase que diariamente em relação a um magistrado de segundo grau, que, segundo levantaram, já tinha 42 representações contra ele. E aí eu sempre digo, Carlos Fernando, que a omissão da corregedoria no passado é o constrangimento do presente. Porque eu vi muitos desembargadores constrangidos com a situação, dizendo é exceção, não se confunda comigo. Ou seja, a omissão da própria corregedoria causa, sim, constrangimento para os que fazem atos sem excesso e atos sem necessidade de intervenções. Então, com a flexibilização das corregedorias, com a permissividade, nós temos que ter algum elemento para conter eventuais abusos. E esses elementos estão exatamente na Lei de Abuso de Autoridade, que não é nova, Renato. A Lei de Abuso de Autoridade já existe desde 1965. Portanto, falar que é uma reação à Lava Jato é uma deslavada, para usar o termo de forma antagônica, é uma deslavada injustiça, é uma falácia. É enganar a população dizendo que isso é uma reação à Lava Jato, porque sempre existiu o crime de abuso de autoridade. Sempre existiu. E, evidentemente, sempre quando você o legislador concebe uma lei e que pode ter algum segmento, algum grupo que possa ser o destinatário dessa lei no sentido negativo, como, por exemplo, os agentes públicos, é natural que haja reação desses grupos para que não haja aprovação da lei. Então, eles estavam, na sua defesa, dizendo que era uma reação à Lava Jato. Não é. Não é. Eu vejo como é que alguém neste país pode ser contra, por exemplo, tipificar como abuso de autoridade, colocar crianças em celas com adultos, colocar mulheres presas no mesmo local que outros homens. Isto é reação à Lava Jato? Isto não é reação à Lava Jato. Quando você, por exemplo, entra à noite na casa de quem quer que seja, sem ordem judicial, não tem flagrante, isto é a reação à Lava Jato? Sem dúvida nenhuma que não. Tem inúmeros exemplos. Nós temos aí dezenas de exemplos para comprovar que não se trata de relação com a Lava Jato. Até porque nós temos que parar com esse discurso segmentarista, esse discurso polarizado, dizendo que tudo quer acabar a Lava Jato. A Lava Jato já se arrasta há 5, 6 anos. Ela já rendeu os
os seus frutos. Ela já demonstrou com a condenação de muitas pessoas que ela já teve uma eficácia. Um dia ou outro, não haverá mais a necessidade da existência da Lava Jato. E eu acho que esse caminho é para o fim, porque tudo que se examinava naquele contexto já foi devidamente apurado e com dezenas de condenações, centenas de processos. Nós temos um número muito grande e não é o objeto desta nossa discussão a Lava Jato, porque os próprios criminalistas, eu endosso o coro de muitos excessos ali, de muitos atos de arbítrio, mas isso aconteceu lá, e como ganhou repercussão, fez com que se alardeassem que fosse algo contra a Lava Jato. Mas nós que militamos no direito criminal, nós temos abuso todo dia. É no ambiente de delegacia, no ambiente de sistema prisional, é no ambiente de fórum, é no ambiente de tribunal. Todos os dias há atos de excessos. E esses excessos precisam ser contidos. Nós precisamos colocar um freio no Estado quando ele passa de protetor para ser inibidor dos direitos dos cidadãos. Então, afastando essa questão de que não é mesmo uma reação à Lava Jato, demonstrado que no nosso ordenamento é necessário, sim, instrumentalizar a cidadania para coibir atos de abuso de qualquer pessoa, inclusive pessoas que são servidores públicos e que ostentam cargos importantes. Não é? Nós temos que ter essa conceituação de que ninguém está acima da lei. É que o Brasil, a gente tem uma formação cultural que nos impõe sempre um certo temor para aqueles que exercem algum cargo de mais relevo. O respeito que se tributa ao cargo, muitas vezes, passa a ser um temor reverencial. Isso não pode acontecer, porque é aí que acontecem as escaladas de arbítrio. Então, é muito importante que tenhamos, sim, nós cidadãos, elementos, instrumentos para que o Estado exerça seu papel, exerça sua força, desde que respeitados os limites, porque ultrapassados esses limites, nós não teremos uma democracia, teremos uma tirania, uma autocracia, um poder, qualquer deles, legislativo, executivo ou judiciário, com muito poder. Aí nós vamos abrir um parênteses aqui, porque é um outro webinar que a gente pode marcar, se é, por exemplo, hoje excessos, um ativismo do poder judiciário. E aí nós vamos ter que tratar de outro tema, porque me parece claramente que em alguns pontos, sobretudo em tribunais superiores, há um certo desbordamento dos limites meramente jurisdicionais. Diferentemente, por exemplo, em primeira instância, que quando algum advogado criminalista leva uma pretensão a um juiz de primeiro grau, negócio de preso, de Covid, o juiz penal se mostra absolutamente indiferente àquele pleito. Então, nós temos que não podemos generalizar, mas num contexto, sobretudo nos tribunais superiores, eu vejo, sim, atos de exorbitância das suas funções. E como é que se está isso hoje? A lei é muito nova. A lei entrou em vigor este ano, então ainda está em fase embrionária, ainda nos primeiros processos. O que eu posso dizer é que nós estamos em 2020, 2017, nós tivemos a Conferência Nacional da Advocacia em São Paulo. Vocês estiveram lá, a cada 3 anos, o Conselho Federal realiza a Conferência Nacional da Advocacia. E depois de 50 anos, aconteceu em 2017 de novo em São Paulo. E me foi dado o tema exatamente isso, o exercício da advocacia e abuso de autoridade. E eu fiz uma pesquisa ampla, Renato, para fazer a minha apresentação naquele evento, que contou com mais de 20 mil colegas inscritos. E a minha pesquisa jurisprudencial mostrou que há alguns crimes, sim, e serventuários punidos por abuso de autoridade. Mas sabe quais são eles? Em regra, policial civil, investigador, escrivão, policial militar, delegado, guarda civil. Não ultrapasse esse limite. Você não consegue punir juízes, promotores, desembargadores, ministros. Você não achei nenhum julgado relacionado ao processo. Achei até iniciou um processo contra um desembargador, STJ tranca
ação penal no tribunal. Quer dizer, você percebe a dificuldade que é processar este grupo de pessoas. Então, eu acho ainda que haverá, sim, dificuldade na aplicação em relação a estas pessoas. Talvez a policiais, escrivães, guardas civis, que sejam neste elo do judiciário a ponta mais frágil, sejam responsabilizados por alguns atos de arbítrio e de excesso. Mas vamos esperar, nós somos sempre otimistas e temos que acreditar que a lei vai surtir um efeito positivo. Pois é, doutor Ricardo, eu já entrando um pouco nesse campo, eu vou aproveitar também esse apanhado para falar um pouco também, trazer esse tema para o campo político. Nós estamos aí vendo nosso atual presidente ali da República, sem entrar em ramo de partido, se é bom, se não é bom, se é direita, se é de esquerda, a mim não me interessa a nossa discussão aqui. Mas em relação a somente esses abusos que ele mesmo vem cometendo, em relação ao desrespeito de regras sanitárias, ontem mesmo falando que gostaria de encher a cara de um repórter de soco. Então, assim, trazendo para esse campo em que ele mesmo quer exercer a sua autoridade sendo autoritário, se já não ultrapassa também o campo de que a própria lei estabelece. E que, se você pudesse fazer um apanhado geral em relação a isso, a esses maus exemplos, que não só vêm do judiciário, como a gente costuma ver, mas também em relação a esses nossos políticos eleitos. Eu gostaria que o doutor Ricardo pudesse falar um pouco em relação a isso. Eu acho que a sua ponderação... Posso só aproveitar, Ricardo e Hélio, só pontuar também em cima da pergunta do Elinho, a gente fazemos juntas aqui. Eu lembro que quando da tramitação da lei, doutor Ricardo, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, o Poder Executivo, vetou, se não me falha a memória, 23 artigos da lei. E depois o Senado acabou derrubando a maior parte desses vetos. Inclusive, o senhor mencionou aí da prisão fora de horário, ele tinha vetado, né, na abuso de autoridade, a questão também da prisão ilegal, do interrogatório da pessoa que se deseja manter em silêncio. Ele tinha vetado vários pontos da lei e depois o Congresso, no que o doutor comentou da tripartição de poderes, acabou achando por bem devolver essas questões, né? É um pouco em cima do que o Hélio está falando. Ali também não se denota, não se percebe um pouco qual é o caminho que esse governo quis conduzir essa lei e como ele conduz os passos dele, e se isso não se reflete agora no que o Hélio está comentando, desses últimos atos aí, dessas últimas manifestações do Poder Executivo, doutor Ricardo. Agradeço, Rodrigo, e eu endosso as duas falas. Eu acho que vocês têm total razão, e para quem nos assiste, eu vou fazer uma analogia muito simplória. Hoje o processo é digital, né? A turma mais nova aí, os advogados e as advogadas já entram numa época muito tecnológica, né? Mas nós tivemos aí muitos e muitos anos trabalhando diretamente no fórum, nos balcões e nos cartórios. E o exemplo é muito claro. Você tem que ir naquele dia em duas varas, 2 cartórios. Um dos cartórios é comandado por um juiz da vara, com bastante tranquilidade, um juiz que respeita a cidadania, um juiz que respeita as testemunhas, que não intimida as partes, um juiz que permite que haja um debate sadio na sua vara, nas audiências, um juiz realmente comprometido, vocacionado e comprometido com os ideais de justiça. Certamente, a tranquilidade que ele passa no ambiente que ele trabalha contamina o cartório. E o cartório, com certeza, é um cartório fácil de trabalhar. Quando você chega, eu preciso tirar uma cópia disso, eu preciso daquilo, como é que está isso? O cartório vai te dar informação, porque sabe que o ambiente em que ele está é absolutamente cordial e afável. Então, você tem bom relacionamento com o cartório. Agora, o cartório ao lado, comandado por um juiz prepotente,
juiz que briga com a advocacia, juiz que intimida a testemunha, que ameaça prender parte, que não deixa policial fazer o seu serviço, juiz que é truculento no trato diário com as pessoas que estão ao seu redor. Não tenha dúvida que isto vai afetar sim o cartório. E quando nós vamos fazer um pedido no cartório, não pode isso, não pode aquilo, sempre há uma dificuldade, porque há um medo, há o receio de que haja uma chamada por parte do juiz. Então é mais difícil a relação, é mais difícil o ambiente, ele é mais árido. Isso é muito claro. E eu vejo isso muito visivelmente no nosso presidente da República. Cada vez que ele vem à tona e vem e fala assim, eu gostaria de encher a sua boca de porrada, abstraída, peço vênia pela expressão, mas para dizer que isso não é uma expressão de um comandante de uma nação, não é um comandante, o nosso presidente Carlos Augusto jamais usaria uma expressão como essa, numa entrevista, em qualquer momento que fosse. Então, à medida em que ele usa vocábulos como esse, à medida que ele estimula este ódio, porque tem aquele grupo de radicais que passam ao largo de uma reflexão mais equilibrada de um comportamento, fazem com que haja, sim, um estímulo a condutas como essa, sempre com fricção, sempre buscando atritos, deixando o clima muito pesado. Isso é evidente. Então, a sua fala, caro Hélio, representa, sim, este momento em que vivemos, o que é muito ruim, porque nós já temos um problema com uma pandemia. Nós estamos... Hoje completou, acho que hoje, se eu não me engano, 100 dias sem um ministro interino da saúde. 100 dias que nós não temos alguém que era um ocupante de cargo. Nós temos ali preenchidos por substituição às pressas, temporariamente. Isso está ficando ad eterno. Essas mensagens, como bem disse o Hélio, fazem com que nós não tenhamos uma segurança para onde seguir. Um líder verdadeiro, e aí falo abstratamente, com base na literatura, não é? É aquele que sabe comandar a nau, deixando todos que ali estão no mesmo barco, todo mundo junto, nesta união, nesta convergência. Eu vejo países mais desenvolvidos. Veja Portugal, por exemplo, em que as oposições e todo mundo trabalhando em prol do bem comum. Aqui não tem questão de politicagem, não tem questão de tirar proveito da política. É um drama. Nós estamos com milhares de famílias enlutadas pelas perdas de pessoas, milhares ou milhões de pessoas que perderam seus empregos por conta disso, uma redução drástica na economia. É preciso que haja um esforço muito coletivo de todos, sempre pensando no bem comum, porque as pessoas que estão no poder passam e as instituições permanecem. E aí, à medida em que não há um comando firme no sentido dessa união, não há uma centralização entre autoridades, acaba gerando, de fato, essa tormenta que se agrava neste momento em que vivemos. Então, realmente é muito periclitante. Em relação ao abuso de autoridade, complementando a pergunta... Complementando a pergunta... Estão me ouvindo? Sim, complementando a pergunta do Rodrigo, eu quero dizer que você tem toda a razão. Este é um viés particular do presidente da República. O presidente da República ele tem uma linha de não valorizar os direitos humanos, ele tem uma linha de não ter... da ampla defesa, não é? Ele, quando na votação de um impeachment, ele citou um torturador, conhecido torturador, não é? Ele reiteradamente declara que não quer o exame de ordem. E todos nós da advocacia, todos nós advogados, sabemos da importância que é o exame de ordem. Os dois tipos penais tratados pela lei relacionados ao abuso das nossas prerrogativas foram por ele vetados. E nós sabemos da importância que é. Esta semana passada, foi o Senado também, o Congresso conseguiu superar um voto do presidente da República em relação à contratação de advogados que são, por notório saber, eram contratados para fazer diretamente nos órgãos públicos. Eu conheço um grande escritório de São Paulo que foi contratado para fazer contratos de internacionalização de C-bonds
na Bolsa de Londres, algo que nem todos nós sabemos fazer. E aí, por conta dessa especialização muito delicada, aqueles profissionais, colegas nossos, foram processados por crime de dispensa de licitação. E aí veio essa lei para dizer, não, quando você tem situações particulares de notório saber, o advogado não pode ser processado criminalmente ou civilmente, mas o presidente da República fez esse veto e o Congresso superou. Então, é uma linha que não é de hoje, não é de hoje, porque a advocacia ela tem o seu aspecto de resistência à legalidade. Não é? O advogado ele não é uma pessoa que está para agradar o juiz, o promotor, o delegado, ele está lá para cumprir a lei. E se a lei impõe certos requisitos, nós temos que cumpri-la, porque todos nós defendemos a legalidade. Nós somos a última esperança da democracia desse país, porque o dia que a advocacia se calar, quem que vai defender a legalidade nesse país? Os procuradores da República? Os magistrados? Eu não acredito. Eu acredito que a advocacia tem que empunhar, sim, esta bandeira, porque é da sua missão histórica a defesa do cidadão, independentemente de quem seja, independente que seja o governo de plantão, independentemente da restrição às leis. Então, é um embate que nós temos, não é de hoje, e a gente tem esse viés claramente punitivo, não é? Do governo, e a advocacia tem se posicionado contra, fazendo todas esse contrapeso, vamos dizer assim, em nome da legalidade e em nome dos cidadãos, porque vocês, grandes advogados, sabem que muitas vezes o destinatário do pronunciamento jurisdicional não é para nós voltamos para a nossa casa, nós seguimos a nossa vida, mas aquele que está lá e confiando na nossa voz e na nossa arma, que é a escrita ou a fala, possa defender a legalidade com unhas e dentes, ainda que isso desagrade juízes, promotores. Mas é assim que a gente se faz respeitar. Porque quando um juiz, quando um promotor, quando um desembargador sabe que aquele advogado, aquela advogada são firmes na defesa da legalidade, eles são respeitados. Aqueles que se curvam são tidos como mais frouxos, mais flexíveis, que não defendem as prerrogativas, que não defendem a legalidade. E aí eu me lembro, já encerrando essa fala, me lembro uma lição que eu aprendi no primeiro ano de Direito, há 30 anos, de Rudolf von Ehring, quando dizia que quem anda se arrastando pelo chão, curvado às autoridades, não pode reclamar se for pisado. Né? Então, nós temos que levantar a cabeça, erguer o peito e defender a lei acima de tudo. Exatamente, doutor Ricardo. A gente também lembra de outra também, que a advocacia não serve aos covardes. Essa é a clássica. Doutor Fernando, por gentileza, sua pergunta. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pela ter aceitado o nosso convite, de comparecer aqui na nossa página, no nosso canal no YouTube. É uma honra tê-lo aqui conosco. Vou falar um pouquinho sobre prerrogativas, doutor. Nós sabemos que o doutor foi um brilhante presidente de prerrogativas, na gestão, umas 2 gestões passadas aí, né? E a nova lei de abuso de autoridade, no artigo 43, lá veio criminalizar algumas violações de prerrogativas, né? Eu queria que o doutor falasse um pouco disso também. E eu tenho alguma opinião sobre prerrogativas, né? Eu falo nas minhas palestras, que as prerrogativas não é um privilégio do advogado, como muita gente acha, né? Mas sim é um direito do cidadão, né? Onde o advogado exerce ali com liberdade, né? Todo o seu mistério em relação aos direitos do seu cliente. E outra coisa, eu acho muito interessante também que prerrogativas, esse tema, estivesse nas faculdades de direito, né? Muita gente sai de faculdade e não sabe o que seriam prerrogativas, né? Depois vira um magistrado, vira uma autoridade e acaba por violar, muitas vezes, porque não sabe o que é prerrogativas. Seria muito bom que as faculdades de direito, no 5º ano, 4º ano, junto com ética também, utilizassem essa matéria aí. Muito obrigado, Ricardo, e estamos juntos aí. Obrigado. Essa é uma antiga reivindicação de fazer com que nós tenhamos importantes matérias na academia, na faculdade,
relacionado ao estatuto, porque cai no exame de ingresso da OAB, mas que muitas vezes se restringe ao campo do Tribunal de Ética. A temática da prerrogativa tinha que ser, de fato, matéria obrigatória. A gente há muito tempo vem brigando para que faculdades coloquem esta temática nos seus conteúdos. Eu fui fazer uma vez, eu presidi a comissão estadual, e eu fui fazer uma palestra, se não me engano, em Americana, e lá foi dito que tinha na faculdade ali da região, uma das faculdades da região, tinha uma faculdade que tinha a matéria prerrogativas do advogado, só que era ministrada por um promotor de justiça. Então, veja, você tem um vício de origem, né? Por mais bem intencionada que seja a faculdade de colocar uma matéria dessa, você não pode atribuir a um promotor de justiça, evidentemente. Então, é uma luta bastante grande. Eu me lembro que me reuni em 2013, se eu não me engano, 13 ou 14, o Tribunal de Justiça também tinha uma comissão de prerrogativas. Eu me reuni com o seu então presidente, Dr. Valdir Novo Campos, que hoje é o presidente do TRE, e nós conversávamos. Eu falava que eu queria, como a gente conseguiu ministrar palestras de prerrogativas para a Academia do Barro Branco, né, polícia delegados, polícia civil e polícia militar, a gente queria introduzir também a temática prerrogativas da advocacia para a magistratura, na escola da magistratura, porque eles precisavam saber que, como não cai a nossa lei 8.906/94 no exame da magistratura, eles acabam não estudando, os candidatos não estudam a lei específica. E quando passam, não conhecem a nossa lei, que é uma lei federal, todos estão obrigados a se submeter a ela. Então, a gente acaba tendo embates, vocês sabem muito bem no seu trabalho, embates por pequenas coisas, como, por exemplo, o fato do advogado permanecer em pé e o juiz mandar sentar, e ele diz que tem direito, aí o juiz diz que não tem, e começa uma briga por conta de um dispositivo claríssimo na lei, por desconhecimento do magistrado. E aí, quando a gente sugeriu que colocasse a temática, eles ficaram de levantar, e na época o presidente do Tribunal de Justiça então falou que ia ser acolhida a palavra da OAB na escola da magistratura. Eu fiquei bastante feliz, falei, pô, que bom que agora nós vamos ter um espaço para falar sobre prerrogativas para os jovens juízes e juízas que são ingressos. Só que não. Vocês vão ter palavra, mas nós queremos o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, para que a gente tenha um canal mais fácil de contato com o presidente do Tribunal de Ética. Quer dizer, a ideia nossa era esclarecer os jovens, algo absolutamente normal, sem radicalismo, mas dizer, o advogado pode isso, não pode aquilo, isso ele pode, isso ele não pode, tal. A ideia aí deles veio para ter um canal de denúncia direta contra a advocacia, evidentemente que não aceitamos aquilo naquela época e não foi à frente. Mas, como você bem disse, as prerrogativas não são privilégios. Privilégio é você ter elevador exclusivo, talvez. Privilégio é você... eu sou um crítico nesse ponto. Por exemplo, isentar o advogado de rodízio municipal, porque ele pode ter uma audiência no determinado dia. Isso aí não é tão ligado à advocacia. Isso aí, sim, pode ser um benefício fora do exercício da profissão. E aí é um privilégio. O que for relacionado à profissão, nós temos que ter uma garantia para que não haja nenhuma retaliação ao advogado. Seria absolutamente a mesma coisa em que se imaginássemos se algum médico pudesse responder um processo por lesão corporal quando fizesse uma cirurgia em determinado paciente. É absolutamente incogitável, né? Porque ele vai lá, para você fazer a cirurgia, tem que fazer a intervenção cirúrgica. Então, nós temos que ter, pelo menos, algumas regras, alguns escudos que nos permitam ter uma segurança no exercício da profissão. Hoje em dia é muito perigoso advogar, porque você sabe que qualquer situação basta jogar a responsabilidade ao advogado, e o advogado, portanto, passa a ter uma atividade temerária, né? Nós criminalistas, por exemplo, vocês também trabalham. Se vocês fazem uma juntada de uma documentação e a outra parte diz que ela é falsa, vão acusar o advogado de uso de documento falso, sendo que recebeu do cliente aquela documentação. Nós estamos no exercício da nossa profissão.
Nós recebemos. Algumas vezes, veja como são as coisas, eu precisei fazer quando a gente recebe uma documentação, não está autenticada, alguma coisa nós vamos juntar, eu tenho feito na petição de juntada, dito textualmente, requer a juntada com documentação fornecida diretamente pelo cliente, porque amanhã ou depois a gente acaba sendo, quando você tem um enfrentamento com o Ministério Público, por exemplo, você é muito alvo de ter algum processo contra você. Hoje, um desacato, por exemplo, é a coisa mais fácil do mundo. Isso é desacato, instaura-se um inquérito, serve como um elemento de intimidação. Isso é muito ruim. Então, esta modificação vem em muito boa hora. Eu acho que ela, do ponto simbólica, ela é fundamental. Eu acho que ela tem a sua positividade. Acho isso. Só que nós subimos um degrau. Para sermos efetivamente plenos, nós precisamos subir mais um degrau, meu caro Fernando Malheiros, e você, como vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, tem uma missão aí junto com o time lá. Nós precisamos fazer um projeto de lei agora para fazer uma mudança. E a mudança, onde está? Não no tipo penal, não na pena, não na conceituação, mas temos que combater o corporativismo. Veja, nós não podemos aceitar que um colega julgue seu colega, que um juiz vá julgar o seu às vezes, vizinho de sala, que o promotor vai oferecer denúncia contra aquele com quem ele estava ali direcionando todo o tempo. Nós temos que alterar duas coisas. Primeiro, a legitimidade ativa. Nós temos que colocar a legitimidade concorrente, seja para a parte, seja para o órgão de classe, no caso, a advocacia, a OAB. Nós não podemos depender do Ministério Público para o oferecimento de uma denúncia dessa natureza. Primeiro ponto. Segundo ponto, temos que tirar do juiz a decisão sobre caso de abuso de autoridade. O caso de abuso de autoridade envolve a cidadania na sua maior plenitude. Então, nós temos que fazer algo que os americanos fazem, já que nós nos inspiramos tanto no modelo norte-americano. Nós temos que tirar o julgamento do juiz comum e transferir para o júri. Nós temos que colocar casos de crimes dolosos contra a vida e crimes contra abuso de autoridade ser julgados pelo tribunal de júri, para que 7 jurados decidam se o juiz praticou ou não uma infração penal. Isto sim é cidadania. Isto sim é imparcialidade. Colocar na mão do povo o direito de se pronunciar se aquele juiz, aquele promotor, naquele processo, praticar um ato abusivo ou não. Então, isto sim é algo muito importante, que vai ser o nosso próximo passo, viu, Fernando? Comissão de Prerrogativas, vamos brigar por esse projeto, porque é importante. Na verdade, uma emenda constitucional é mais difícil, não desconheço, mas eu acho que tem um simbolismo, porque o dia que a decisão não estiver na mão corporativa, tenho certeza que mais e mais haverá cautela em se respeitar a advocacia, as partes, as testemunhas, os policiais, os agentes. Tenho certeza que teremos dias mais harmoniosos no ambiente da justiça. Doutor Ricardo, alguém tem mais alguma pergunta para o doutor Ricardo? Não? Bom, doutor, eu gostaria de agradecer demais a disponibilidade. Eu sei do trabalho árduo que o doutor vem fazendo aí na vice-presidência da OAB São Paulo, à frente das secretarias, das comissões, que eu sei que eu estou presidindo uma também agora, recentemente criada. Eu sei que não é fácil, e você que vem gerenciando muito bem isso daí, gostaria de lhe dar publicamente os parabéns aqui pelo trabalho realizado. Agradecer a sua presença aqui em nossa página, e dizer que a nossa página aqui, perdão, está de portas abertas aí para quando o doutor quiser vir brilhantar aqui os nossos debates. O senhor é sempre muito bem-vindo. Parabéns pela explanação, foi uma aula em relação ao tema. Eu gostaria de passar agora para o doutor Renato, o doutor Rodrigo e o doutor Fernando para os seus agradecimentos finais, por favor. Ricardo, eu ratifico as palavras aí do Hélio. Foi uma aula muito simpática, por sinal, muito instrutiva para nós todos. Muito obrigado.
e a hora que você quiser, nós estamos à disposição aqui para te ouvir. Será um prazer. Muito obrigado. Então, Ricardo, também ratificando as palavras dos meus antecessores, foi um prazer tê-lo aqui no nosso canal, uma aula e um debate muito produtivo. Eu, como prometi ao Dr. Hélio, eu não vou fazer a minha pergunta clássica hoje, apesar de já saber a resposta, que eu acho, sim, que se, por exemplo, a CBF vier a promulgar o Palmeiras como campeão mundial, é um abuso de autoridade, Dr. Hélio, mas eu não vou fazer a pergunta ao nosso entrevistado dessa vez, porque o Dr. Hélio sempre acha que eu estou sendo influenciado aí pelas 3 estrelas que meu time ostenta. Então, não vou fazer essa pergunta, vou só agradecer a presença do Dr. Ricardo e enaltecer a atuação dele junto ao AB e dizer que foi um prazer, foi uma honra tê-lo aqui com a gente, Ricardo. Muito obrigado. Ricardo, mais uma vez, agradeço a presença. Como os meus amigos, primos, irmãos falaram, foi uma aula, né? Dizer que está fazendo um brilhante trabalho lá na OAB, está nos representando de forma magnífica. Dizer que a comissão de prerrogativas aí, gostei da tua ideia, passar lá para o Leandro, né? Para a gente encampar isso aí também. Muito, muito legal. Parabéns e o canal aqui está sempre à sua disposição. Forte abraço, viu? Obrigado, eu agradeço vocês pelo convite. Eu sempre digo isso, né? A gente doa o nosso tempo aí, que é algo muito importante, porque se tem algo que a gente não consegue recuperar na vida é o tempo que passou, né? Então a gente se dedica à nossa profissão. Eu cheguei onde cheguei, fiz meus amigos e a minha família, tudo por conta do direito e da advocacia. Eu devo 100% à advocacia. Então, o mínimo que eu posso fazer para retribuir é doar um pouco do meu tempo para a nossa querida e tão bela profissão, não é? Que defende as liberdades, defende os direitos da cidadania, defende os mais vulneráveis em todas as gamas e espectros que temos na nossa sociedade, nos conflitos sociais. É algo muito gratificante quando a gente vê que a nossa tese jurídica vingou e que aquele que confiou em nós teve a sua merecida recompensa no campo jurídico. E aí, o trabalho, quando eu falo, mas você tem muitos amigos na época de faculdade, mas é muito tempo que você fica lá e tal, mas vale a pena por uma razão. Pelo legado, na verdade 2, pelo legado que a gente pode contribuir, mas pelas amizades. Não fosse a OAB, nós não estaríamos hoje aqui, não fosse a OAB, eu não teria feito tantos amigos como vocês, como a família Malheiros, tantas e tantos laços de irmandade que nós nos projetamos. É por conta disso, é por conta desta casa-mãe, que é a casa e a sede de todos nós, advogados e advogados, e aí as relações de amizade, tenho certeza, serão perenes e nos acompanharão até o fim dos nossos dias. Então, e que sejam daqui a muitos e muitos anos. Muito obrigado pelo convite a vocês, de verdade. Foi uma alegria, foi muito descontraído esse bate-papo. E fico à disposição, o dia que vocês quiserem fazer alguma outra temática, pode me chamar que eu virei com o maior prazer. Certamente nós vamos fazer isso sim, viu, doutor Ricardo? E a vocês que acompanharam mais um Malheiros Debatem, nossos agradecimentos também. Nós sempre estamos tentando aqui trazer pessoas, personalidades que sempre têm algo muito importante a dizer. Novamente, muito obrigado ao doutor Ricardo. E até o próximo Malheiros Debatem. Um abraço a todos.